Nós estamos celebrando o terceiro domingo do tempo comum e, como nós dizíamos, esse domingo foi instituído pelo Papa Francisco como o domingo da Palavra de Deus. E essa instituição é bastante oportuna, porque o que nós ouvimos na primeira leitura é uma leitura solene, uma proclamação solene da Palavra de Deus, dos livros da Aliança de Deus, dos livros da Torá, feita, não é, essa leitura, essa proclamação pelo sacerdote Esdras, na presença de uma grande multidão, né, perto do Templo de Jerusalém. Nós já vamos comentar depois o contexto em que isso acontece. No Evangelho, o que nós ouvimos também é uma proclamação solene da Palavra de Deus, é a leitura do livro do profeta Isaías, feita por Nosso Senhor, e logo em seguida o comentário, né, sobre essa passagem que diz respeito ao Messias, Nosso Senhor dizendo: hoje se cumpriu este trecho da Escritura que acabaste de ouvir. Quer dizer, nós temos uma proclamação solene da Palavra de Deus na primeira leitura, uma proclamação solene da Palavra de Deus no profeta Isaías, feita por Nosso Senhor na sinagoga em Nazaré, num dia de sábado, Ele que é a própria Palavra eterna do Pai. E assim, portanto, o Papa Francisco instituiu esse domingo como o domingo da Palavra de Deus. Agora, para nós, a partir das leituras que nós ouvimos, o que é que fica, né? O que é que deve nos movimentar interiormente as leituras que nós ouvimos? Em primeiro lugar, pensar que toda a atitude, né, toda a mudança interior que acontece na audiência, né, na primeira leitura, é o que nós podemos experimentar a cada dia se nós nos colocamos debaixo da torrente espiritual da graça de Deus, escutando a sua voz, ouvindo sua palavra. Nós estamos aqui num contexto, né, que é um contexto imediatamente pós-exílio da Babilônia, quando a grande casta, né, dos judeus retornam para Jerusalém e encontram a cidade absolutamente em ruínas, o templo destroçado, e começam, portanto, a se colocar em movimento para reconstruir a cidade e reconstruir o templo. É nesse contexto que os livros da Torá, são 5 primeiros livros da Bíblia, inclusive da nossa Bíblia cristã também, os escritos, não, portanto, da Torá, são reencontrados, e nesse contexto de, digamos, refundação da cidade e de refundação do templo, né, é nesse contexto em que a Assembleia é reunida, né, pelo sacerdote Esdras e tem a oportunidade de resgatar a história que Deus tinha feito com eles e a aliança que Deus fizera com eles também, para que a sua tristeza, não por causa do estado da cidade, por conta do estado do templo, o sofrimento daqueles anos de exílio, para que esse sofrimento, essa tristeza fossem mudados, não? Pela recordação, pela memória, pela celebração daquilo que Deus tinha feito por eles, da história que Deus tinha realizado neles. Quer dizer, por meio da memória de quem Deus é, de o que faz, o que fez e o que faz, e como trata o seu povo, e como o conduz no caminho da retidão e da justiça, se esse mesmo povo está aberto interiormente, está solícito e disponível para ser mudado, para ser interiormente alcançado e transformado pela sua palavra. E assim nós escutamos Esdras, né, dizer, e também depois o governador Neemias, na primeira leitura, dizer: olha, esse é um dia consagrado ao Senhor vosso Deus. Não fiqueis tristes nem choreis, porque a alegria do Senhor será a vossa força. Quer dizer, a partir da leitura, da escuta da palavra de Deus na primeira leitura, o que nós colhemos, não da audiência, é uma mudança de espírito. E atenção, cada um de nós, não, que somos povo da nova e eterna aliança, não, o rebanho de Deus reunido na sua igreja, que escutamos a sua palavra dia após dia, não só nas liturgias das missas, né, em outros atos de culto, de celebração da igreja, mas podemos escutá-la, podemos estar diante dela a cada dia nas Escrituras. Cada um de nós que é povo de Deus, que escuta, portanto, a sua voz e a sua palavra, pode experimentar em primeira pessoa, no dia a dia da nossa vida, o que significa essa mudança interior, essa transformação interior que se realiza em nós, muitas vezes com os mesmos acenos que nós ouvíamos na primeira leitura de hoje. Quer dizer, é um povo que escuta reverente à proclamação da palavra de Deus, respeitoso,
silencioso, atento. É a nossa postura aqui, por exemplo, quando ouvimos a palavra de Deus na missa, é a primeira parte central da missa, não a liturgia da palavra. Nós ouvimos a Deus com atenção, com reverência, porque é Ele quem nos fala diretamente. E depois essas palavras vão nos iluminando, vão nos instruindo, né, no caminho da nossa vida, no caminho da nossa conversão, e gerando em nós, ao mesmo tempo que contrição, correção, arrependimento dos nossos pecados, como é o caso do fruto da escuta da palavra na primeira leitura, e ao mesmo tempo vai gerando em nós também alegria, esperança, vida nova. Quer dizer, cada um de nós pode experimentar em primeira pessoa, dia após dia, silêncio, reverência, respeito, iluminação interior, conselho da parte de Deus, arrependimento, contrição, né? O fato de sermos interpelados pela palavra que nós ouvimos, que, como diz a carta aos Hebreus, vai escrutinando tudo, não dividindo ossos, medula, até chegar, ossos e articulações, até chegar à medula. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que espada de 2 gumes. Quer dizer, cada um de nós pode ser escrutinado interiormente, pode ser lido interiormente, interpelado interiormente a cada dia pela palavra que nós ouvimos, se nós deixamos lugar a Deus, se nós damos lugar a Deus, damos tempo a Deus. E ao mesmo tempo cada um de nós pode experimentar a cada dia o que significa ser instruído, animado, consolado, refeito interiormente, robustecido, fortalecido e encaminhado no bem pela palavra que nós ouvimos também. Agora, disso depende a abertura, né, que nós damos, efetivamente que nós damos a cada dia, no conjunto da nossa vida, a Deus e a sua voz. E aqui nos cabe perguntar, dentro da minha organização diária, não, dentro do meu plano de vida, se é que eu tenho um, né, dentro de um plano de vida espiritual, dizer, das práticas de oração, né, de devoção, que lugar tem, não, a escuta de Deus, a escuta da sua palavra, não, estar debaixo, portanto, dessa torrente espiritual que me daria, não, se eu assim vivesse, a cada dia a alegria de ser instruído, consolado, interpelado, refeito. Convém pensar, não, qual é o lugar que tem a palavra de Deus no nosso cotidiano, na nossa vida. Nós cantávamos no Salmo responsorial, vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. Quer dizer, à medida em que nós dermos, né, lugar e tempo a Deus no nosso dia a dia, nós vamos nos dar a oportunidade de nos aproximar de todo o bem para nós, de toda a graça de Deus para nós, e a oportunidade de nos aproximarmos, portanto, e recebermos vida interior. Não? Nós cantávamos assim, não? A lei do Senhor Deus é perfeita, é conforto para a alma, o testemunho do Senhor é fiel, é sabedoria para os humildes, os preceitos do Senhor são alegria para o coração, o mandamento do Senhor é uma luz para os nossos olhos, não? É uma guia para os nossos passos, para a nossa vida. Quer dizer, essas são características que nós cantávamos no Salmo a respeito da instrução que nós recebemos de Deus a partir da sua palavra na nossa vida. Para dizer, elas são sabedoria para nós. Elas são a senda da nossa justiça, a senda da verdade, a revelação da verdade de Deus. Né? São o caminho que nós queremos trilhar. E aqui a pergunta, né, a consideração. Bom, se é assim, se quando nós nos aproximamos e damos lugar a Deus dessa forma, é essa a experiência que nós fazemos, é também verdade que se nós deixamos para depois, se nós escanteamos, né, sempre atrasando, né, nos colocarmos para ser lidos pela palavra, sempre colocando isso como uma obra para depois, um tempo para depois, não? Que dizia um santo na igreja, não? Mais recente, São José Maria Escrivá, dizia o depois, o amanhã, tantas vezes pode ser o advérbio dos vencidos, né? Amanhã, depois, né? Daqueles que não se propõem seriamente, né? Daqueles que se deixam vencer, não à base talvez da agitação da vida, e não oportunizam de fato um tempo, um momento adequado, um lugar não privilegiado para se colocar sob, né, a guia de Deus, sob a iluminação do Espírito de Deus, para escutar a voz de Deus e ter a oportunidade de se refazer interiormente,
não, de viver, de fato, pautado na voz de Deus, não na própria vida. E aqui pensarmos, se nós nos aproximamos disso, é de todo o bem que nós nos aproximamos. Se nós fugimos disso, deixando sempre para depois, né, colocando outras coisas à frente, bom, é de todo o bem que nós estamos fugindo também. Né? É essa a graça que nós estamos deixando passar. Né? Mas atenção, né, nós que estamos falando sobre a palavra de Deus e sobre a sua repercussão na nossa vida, precisamos constatar, né, e afirmar esse final de semana também que, para nós, a palavra de Deus, embora consignada de forma escrita nos 73 livros da Bíblia, não da Sagrada Escritura, nos 73 livros divinamente inspirados, 46 do Antigo Testamento, 27 do Novo Testamento, embora a palavra esteja consignada e a revelação de Deus esteja consignada de forma escrita nas Escrituras, atenção, a palavra de Deus não é meramente texto. A palavra de Deus é uma pessoa. É Jesus, o Filho. É esse que nós escutamos, né, fazer a interpretação do trecho do profeta Isaías no evangelho que nós escutamos hoje. Quer dizer, é Jesus, não, quem no prólogo do evangelho de São João é chamado o Verbo eterno, não, a palavra eterna. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela absolutamente nada se fez de tudo o que Deus criou. Não? A palavra era a luz dos homens. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. É isso que diz o prólogo do Evangelho de São João. Portanto, é verdade, a divina revelação está consignada por escrito nas Sagradas Escrituras, mas a palavra de Deus não é mero texto. A palavra de Deus é uma pessoa. Verbo ou palavra são outros nomes eternos da segunda pessoa da Santíssima Trindade, que nós chamamos Jesus, quando se encarnou por nós para nos redimir pelo sacrifício oferecido em expiação dos nossos pecados. Mas quer dizer, existe uma única e suma palavra de Deus, da qual o Antigo Testamento e da qual o Novo Testamento dão testemunho. É Jesus, o Filho. A palavra é eterna do Pai. É Ele o centro das Escrituras. É Ele a única e suma palavra de Deus. E assim, nós não somos propriamente falando os seguidores não, da religião do livro, que seria a Bíblia, não? As Sagradas Escrituras, senão que, ouvindo e recebendo não, da tradição da igreja essa outra fonte da revelação, que são as Escrituras, e por meio do carisma dado à igreja, por meio do Espírito derramado à igreja, a oportunidade de discernir quais foram os livros divinamente inspirados, nós somos sim os seguidores da religião, da palavra viva de Deus, que é o Filho Jesus, da qual a palavra escrita é testemunho, é revelação, é anúncio no Antigo Testamento, é cumprimento no Novo Testamento. É essa a homilia, né, que Nosso Senhor está fazendo na sinagoga em Nazaré nesse domingo. Hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que vós acabastes de ouvir. Qual passagem? Do capítulo 61 do profeta Isaías, que fala sobre as características do Messias. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção. Essa unção eterna, não? Esse transbordamento do Espírito Santo, do qual o Filho é pleno, e que nós meditávamos na homilia de 2 semanas atrás, na festa do batismo do Senhor, né? O Espírito Santo pairando sobre Jesus em forma de pomba. Quer dizer, é Ele o consagrado, não? É Ele o ungido, o Christos, não? O Messias enviado, com a plenitude do Espírito Santo, para nos evangelizar. Ele foi enviado para anunciar a boa nova. O verbo no grego é evangelizar. Quer dizer, a palavra eterna de Deus, o Filho eterno, veio pregar e, no final da sua pregação, que vai alicerçada também nos seus milagres, que vai confirmada nos seus milagres, nos seus sinais. Escutávamos o primeiro deles na semana passada no Evangelho, não o milagre nas bodas em Caná. A palavra confirmada pelos sinais de Jesus ganhou, no final da sua vida, a máxima realização quando ofereceu um sacrifício de redenção, de expiação dos nossos pecados por nós. Um sacrifício que nós, como temos ouvido nas liturgias das missas de semana, nas últimas semanas, foi um sacrifício único, suficiente, superabundante. Um sacrifício único pelos pecados. Esse é o sumo sacerdote que nos convinha. Portanto, irmãos,
nós temos a oportunidade a cada dia, nós que somos cristãos, seguidores de Jesus, incorporados a Ele, como dizia São Paulo na segunda leitura, nós temos a oportunidade a cada dia de ir ouvir a voz do nosso sumo e bom pastor. É isso que nosso Senhor diz, não? Eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Elas me conhecem, eu as chamo pelo nome, elas ouvem a minha voz e me seguem. Nós temos a oportunidade a cada dia, de fato, de sermos orientados pela voz do sumo e bom pastor, Jesus, que é a palavra viva e eterna de Deus para nós, que é o Cristo enviado de Deus, como nós escutávamos nosso Senhor dar testemunho de si no Evangelho de hoje. Recapitulando, portanto, a pergunta que nós fazíamos logo antes, né? Quando nós damos lugar à voz de Deus, à palavra de Deus no nosso dia a dia, é a Jesus, né, que nós estamos dando lugar. Quando nos aproximamos da palavra de Deus, quando nos colocamos sob o seu escrutínio, é sob o senhorio de Jesus que nós nos colocamos. Quando nos afastamos e fugimos, quando deixamos para depois, quando nos deixamos vencer pelas vicissitudes todas da vida, é dele, não? Que nós nos vamos progressivamente afastando. É a ele que nós estamos dizendo sempre depois, amanhã. Né? Pensar então, irmãos, que é Jesus, palavra viva, né, quem se nos dá certamente na liturgia de cada missa, é a liturgia da palavra, não? É a primeira parte do coração da missa. Né? Nós escutamos a Deus que nos fala por meio da sua palavra, mas dessa mesa da proclamação da revelação de Deus, deste ambão, nós passamos a cada missa para uma outra mesa, assim vista, embora seja o altar do sacrifício, que é o altar de onde o Filho, que é a palavra que se fez carne, e a carne que se nos foi oferecida em sacrifício na cruz e se deu como alimento espiritual no sacramento do seu amor e da sua presença, que é o sacramento do seu corpo, sangue, alma e divindade na Eucaristia, nós devíamos dizer, a palavra se fez carne, como o prólogo do Evangelho de São João diz, é verdade, mas também, depois de ter se feito carne, se entregou a nós como pão vivo descido do céu, como alimento espiritual, como refeição para cada um de nós. Atenção, porque nós não só recebemos a palavra de Deus pelos ouvidos, a proclamação da revelação de Deus pelos ouvidos, senão que comungamos, recebemos na nossa alma, no nosso coração, a palavra viva de Deus, como pão vivo descido do céu, como refeição espiritual, em cada Eucaristia, em cada Santa Missa. O corpo de Jesus entregue na cruz, né, foi oferecido assim para formar para si um corpo místico, que é a sua igreja. Somos nós, os seus membros. E nós escutávamos São Paulo falar sobre isso na segunda leitura. Né? Nós todos fomos reunidos, conjugados num único Espírito, sob um só Senhor, numa única fé, num batismo, sob um só Deus e Pai de todos. Um único corpo que, no entanto, recebeu, segundo a medida da graça de Deus, carismas diversos, dons diversos nos seus membros. Somos nós, os membros diferentes do único corpo de Cristo. A diferença, não a diversidade entre nós, não vai em prejuízo, né, do corpo, senão que vai em benefício dele. Né? Nós escutávamos São Paulo dizer, olha, se o corpo todo fosse olho, ou fosse pé, ou fosse mão, né? É justamente porque há diversidade nos membros e nos órgãos de um corpo é que essa diversidade e essa complementariedade vão na direção do benefício, né, da saúde de todo o corpo. Assim também nós, tendo recebido qualidades diversas, dons diversos da parte de Deus e conjugados num único rebanho que é a sua igreja, nós vamos nos beneficiando mutuamente dos dons que Deus concedeu a cada um. Né? E nós experimentamos isso na vida em comunidade. Né? Quantos dons diferentes, quantas responsabilidades, quantos carismas diferentes desenvolvidos, exercidos dentro da vida de uma paróquia, por exemplo. Né? Há aqueles que servem na liturgia, que cantam, que fazem as leituras, não, que proferem a palavra de Deus. Há aqueles que se devotam não com um espírito maior de serviço e entrega às obras de caridade. Nada disso para que nós estivéssemos assim rivalizando entre nós ou competindo entre nós, mas que por meio
diferença e da complementaridade de carismas, nós todos estivéssemos nos servindo, nos beneficiando mutuamente e nos edificando no bem. Não? Assim, nessa medida, nós vivemos, né, aquilo que a unção que nós recebemos também, não? Da plenitude de Jesus, o ungido, a unção que nós recebemos no nosso batismo, nós vamos vivendo, não? Essa unção em espírito de serviço, também evangelizando, quer dizer, também dando a conhecer, né, e atraindo para o segmento de Jesus, por palavra e por exemplo, aqueles com quem nós temos contato, seja dentro da vida da igreja, mas mais especificamente fora dela, onde vão aqueles que talvez não estejam frequentemente ouvindo a voz do Senhor, deixando-se pautar por ela. Não? Nós somos e fomos colocados como instrumentos seus, instrumentos vivos, não para a edificação também daqueles que, embora pertencendo a Deus pelo batismo ou pela criação, né, natural, bom, nós somos colocados como instrumentos para evangelizar, para anunciar também, como testemunhas da palavra que nós recebemos e que nós comungamos. Pensar então, portanto, irmãos, que esse domingo da palavra nos deve ferir interiormente para pensarmos a nós mesmos, em primeiro lugar, como destinatários da bondade e do amor de Deus, destinatários da sua voz e da sua palavra, para pensar, bom, eu dou lugar, tempo a Deus, não? Para estar debaixo da torrente espiritual da sua graça, que me vem em tanta medida pela escuta da Sagrada Escritura, pela escuta da sua palavra consignada por escrito, não nessa fonte da revelação que são as Sagradas Escrituras. Eu dou lugar e tempo a Deus para que, de fato, Jesus, palavra viva do Pai, exerça senhorio sobre mim e essa palavra, então, me vá mudando, interpelando, corrigindo, robustecendo, fortalecendo, alimentando no meu dia a dia. E depois, não só como destinatário da palavra, mas como arauto, como testemunha dela, também qual é o meu nível, qual é o meu grau de pertença a Jesus e de compromisso também com a fé que eu recebi, com a proclamação que eu recebi e que estou chamado também a realizar na vida dos outros.